Você já se sentiu atraído pela espiritualidade, mas muito confuso com a quantidade enorme de métodos de cura alternativa oferecidos por aí? De cerimônias de ayahuasca, até teta healing, constelação familiar, acupuntura, terapia sonora e tantas outras coisas. Como saber o que de fato traz benefícios e o que é só mais uma moda? E o pior, como evitar cair numa cilada e passar por uma experiência bem ruim? Meu nome é Renascimento e eu passei os últimos 10 anos explorando esses mundos. Eu vi de perto a cura verdadeira, mas também testemunhei muitas falsas promessas e manipulação. E hoje eu estou aqui para ajudar você a navegar por esse mundo com segurança e conhecimento. No final desse vídeo, você vai conhecer mais sobre os métodos de cura alternativas mais buscados hoje em dia no Brasil, seus benefícios, seus riscos e, o mais importante, como escolher o que é certo para você e como saber do que você precisa sair correndo. Aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade de uma forma madura e inteligente. Se você gosta desses assuntos, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo e aciona o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Como nós já falamos em outro vídeo aqui no canal, a gente tem podido observar uma transformação no entendimento e na compreensão coletiva sobre a espiritualidade de modo geral. A gente tem se distanciado de doutrinas religiosas e caminhado para uma compreensão mais orgânica, holística, interconectada da espiritualidade. O conceito de Deus Pai, lá do Antigo Testamento, vem evoluindo e dando espaço para outras palavras, como universo, energia, cosmos. Antigamente, era meio esquisito para o jovem se considerar religioso, mas hoje em dia, uma busca espiritual é vista como uma coisa benéfica, como uma jornada no seu processo de autodesenvolvimento. Claro que isso também tem um contraponto. A gente hoje em dia tem o estereótipo do jovem místico atual, aquele ser completamente desconectado da realidade, que vive só de boas energias, de gratiluz, que anda por aí com seus incensos e seus cristais para afastar as energias negativas. Mas calma, a gente vai falar disso em outro vídeo. Aqui eu quero falar sobre como essa transformação na nossa compreensão e no nosso entendimento abriu espaço para práticas que podiam ser consideradas antigamente como meio tabu ou até meio obscuras. Por mais que o sistema de medicina moderna ocidental ainda seja abrangentemente o mais utilizado e tido como mais confiável, a gente começou a aceitar e normalizar outras formas de cuidar da nossa saúde, como plantas medicinais, que aqui, na verdade, não tem nada de muito novo, né? Sua avó já mandava você tomar um chazinho de boldo em vez de um remédio para cuidar do seu enjoo. Mas a gente também pode ver a naturopatia, a homeopatia, a acupuntura, a medicina chinesa, o Ayurveda, que é o sistema de medicina indiano, e outros. A gente também pode ver sabedorias de povos antigos ressurgirem ou começarem a ganhar mais atenção no mainstream e se tornarem mais acessíveis. Além da busca por medicinas naturais, no Brasil também é notável o aumento da busca por expansores de consciência, como a ayahuasca e a psilocibina, que são alvos de diversas polêmicas e discussões, mas também de estudos e pesquisas sobre as suas potencialidades terapêuticas. Como tudo na vida tem dois ou mais lados, com esse novo ganho de popularidade se abriu um novo mercado. E como na internet todo mundo tem espaço para falar o que quiser, a gente começou a ver muita gente disseminando falsas informações e distorcendo conhecimentos de medicinas milenares em nome de detox, promessas de emagrecimento, curas milagrosas e um monte de coisa que não faz o menor sentido. Hoje a gente vai falar sobre quais são as modalidades de cura mais buscadas no Brasil. A gente vai destrinchar os seus benefícios e seus possíveis riscos e ensinar no que você precisa ficar de olho quando estiver buscando uma terapia para você. Eu quero começar aqui com um disclaimer. Nesse vídeo, a gente não vai falar com tanta profundidade de todas essas modalidades de cura. O meu intento aqui é trazer para você um conhecimento geral sobre elas e te dar as informações que você precisa quando você estiver buscando uma sessão para você. Mas muitas dessas modalidades vão ser assuntos de vídeos específicos aqui no canal, onde aí sim a gente vai poder olhar com bastante detalhes para cada uma delas. Então aproveita e deixa para mim nos comentários quais dessas modalidades não pode faltar para você num vídeo só para ela.
Os métodos de cura alternativas mais buscados hoje em dia no Brasil, de acordo com os mecanismos de pesquisa do Google e com artigos do PubMed, eu vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo referências de todas as fontes de pesquisa que eu vou citando, tá? Então são eles: práticas orientais como o yoga, a medicina chinesa, o ayurveda, a acupuntura, técnicas energéticas de cura, rituais com plantas medicinais como a ayahuasca, que também pode ser conhecida como santo daime, e a psilocibina, curas ritualísticas, xamanismo, cerimônias de cacau, ritualísticas vindas de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, que, embora confundíveis para algumas pessoas, são coisas totalmente diferentes, inclusive na sua origem. Se eu fosse falar sobre tudo isso num vídeo só, ia ficar muito extenso, então eu dividi ele em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre todas as práticas orientais, como o yoga, a acupuntura, a medicina chinesa e o ayurveda, e sobre as técnicas de cura energéticas. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre cerimônias com plantas de poder, terapia psicodélica, xamanismo e as ritualísticas vindas de matriz africana e mexicana. Eu acho que dava para fazer um vídeo só desmistificando um monte de coisa que vem sendo falada hoje em dia em nome dessas sabedorias antigas, como o Ayurveda, a medicina chinesa e o próprio yoga, porque tem muita besteira sendo falada por aí. Mas como eu falei antes, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre elas de uma forma mais abrangente. Mas se você tem interesse num vídeo destrinchando esses mitos, deixa para mim nos comentários. Um ponto positivo que eu preciso destacar aqui logo de cara sobre essas sabedorias orientais é que elas passam o teste do tempo. O que quer dizer que elas são estudadas e documentadas há milhares de anos. Então a gente tem muito tempo de referência de estudos e aplicações delas. Um dos pontos negativos sobre essas práticas é que existe muita desinformação sendo espalhada por aí. A gente tem muitos profissionais ruins e outras pessoas que nem profissionais são, disseminando muita desinformação em nome dessas sabedorias orientais. O yoga, por exemplo, que em sua base é uma filosofia, um estilo de vida, foi reduzido a uma prática de exercício físico. O Ayurveda virou um detox, uma coisa para emagrecimento, para só falar de digestão e dietoterapia. E com a medicina chinesa, a confusão é tão grande que nem o Google escapa. A gente precisa entender que essas medicinas, é que eu estou falando do Ayurveda e da medicina chinesa, eram, em sua origem, sistemas feitos para promover a longevidade, uma vida livre de doenças. E nesse caso, eles nem usavam a palavra doenças, eles nem vinham doenças. Doença é um termo atual da medicina ocidental, da medicina hipocrática, que ela leva esse nome por causa de Hipócrates, que é tido como o pai da medicina moderna. Mas até essa medicina ocidental, se a gente parar para olhar de verdade, ela foi um sistema implementado não necessariamente com o melhor interesse da população em vista. Isso é um assunto para outro vídeo. A gente vai falar sobre a medicina moderna, sobre esse embate entre a medicina moderna e as medicinas antigas. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem um marco em 1910, que é o relatório Flexner, que de fato fez da medicina alopática a medicina tida como a mais aceita, como a norma a ser seguida. Eu não estou aqui querendo desmerecer a medicina moderna por completo, eu acredito que ela tornou muita coisa possível. O que eu quero trazer para vocês é a noção de que é uma prática relativamente nova. E a gente se acostumou tanto com os padrões da medicina ocidental, que são muito centrados em intervenções medicamentosas, em cirurgias, onde você pega um bisturi e abre a pessoa, que a gente acha que o que não é isso não é tão sério assim, não pode causar complicações graves. Mas isso não é verdade. Então, por exemplo, no Ayurveda, a gente tem o Panchakarma, que é hoje em dia falado como um detox profundo e vendido para um monte de gente que faz até às vezes de casa com consultoria pelo telefone, sendo que isso é um absurdo. Esse procedimento, nos textos clássicos, ele é uma cirurgia que visa uma limpeza profunda dos tecidos do corpo, através de vômitos, de diarreias e de muitas outras coisas. Mas só porque você não pega um bisturi e abre a pessoa, não quer dizer que você não está fazendo uma intervenção profunda naquela pessoa e que ela precisa
Primeiro, ter uma razão para estar passando por aquilo. Esse tratamento, originalmente, ele era indicado para casos graves de saúde, como para tratar escleroses, artroses severas e coisas muito sérias, não para emagrecimento. E quando você faz intervenções tão profundas num corpo que não está precisando daquilo, você pode causar desbalanceamentos muito graves na saúde daquela pessoa. Eu conheço muitos professores que passam anos revertendo complicações de panchakarmas mal feitos. E até em instituições sérias, a gente tem pessoas saudáveis passando por procedimentos que elas não precisam em suas formações como forma de aprendizado. Além disso, o Ayurveda não é uma dietoterapia. Embora hoje em dia a gente escute muito sobre dieta ayurvédica, sobre Ayurveda para emagrecer, mas o Ayurveda, em sua essência, ele trata de todas as áreas da vida e a alimentação é apenas uma delas. Você também não deveria precisar de um monte de ervas e especiarias que só existem na Índia para praticar o Ayurveda. Então, gente, esquece essa história de dieta ayurvédica, de Ayurveda para emagrecer. O Ayurveda é um sistema de saúde que promove uma escuta profunda do que você precisa na sua vida e de como se conectar com o seu corpo e com as suas necessidades. E nesse sistema, o menos é mais. A gente se preocupa primeiro em retirar as causas de adoecimento, de desbalanceamento do que em fazer um monte de tratamentos e colocar um monte de coisas ali em cima que podem causar desbalanceamentos severos depois. No caso da medicina chinesa, como eu disse antes, o buraco é tão lá embaixo que nem o Google escapa. O que acontece é que quando a gente vai buscar por medicina chinesa, a gente é levado automaticamente para a MTC, a medicina tradicional chinesa. Sendo que antes dela existia o que hoje em dia é conhecido como a medicina chinesa clássica, que é, na verdade, o Yangshen, métodos de preservação da vida. E aí aqui estão incluídas a acupuntura, a moxa-bustão, o estudo de plantas, de ervas, o tai chi chuan e o feng shui. Aqui entre aspas, porque originalmente não tinha nada a ver com móveis e casas, e eu vou explicar isso para vocês logo mais. O que aconteceu foi que durante a ditadura do Mao Tse-tung, ele quis aproximar o Yangshen, esses métodos de preservação da vida, da medicina ocidental. E aí ele mudou essa nomenclatura para medicina tradicional chinesa e mudou muitas outras coisas no caminho, inclusive localização de pontos de acupuntura. No Yangshen original, por exemplo, não se fala sobre órgãos como a gente conhece, o fígado, o pulmão. O útero é o palácio da criança, o coração é o depositário ou palácio do centro da vida. Grande parte dessa sabedoria foi apagada ou modificada para se adequar a parâmetros ocidentais e outros moldes, e a gente perdeu muita coisa. Por exemplo, o Feng Shui, que na verdade se fala Feng Shui, originalmente não tinha nada a ver com a organização dos móveis da casa, tinha a ver com a organização da vida de uma forma muito mais ampla. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para uma live da professora Cristiane Aires, que inclusive norteia muitos dos meus conhecimentos sobre esse assunto. Eu pensei em passar alguns trechos aqui para vocês, mas ia ficar muito cortado e é um assunto tão extenso que ela trabalha de uma forma tão profunda que eu não achei que ia ser justo passar aqui apenas alguns cortes. Além dessa professora, a gente tem também no Brasil o Dr. Orley Sete Júnior, que é um pesquisador, acupunturista, sinólogo erudito, dentre outros títulos, que escreveu muitos livros sobre essa sabedoria na sua essência original. Eu vou deixar essas referências para vocês na descrição, e se vocês querem se aprofundar nesse assunto, essas são as minhas recomendações. Então, esses saberes orientais, o yoga, a medicina chinesa e o ayurveda, eles se difundiram ao longo do tempo e se transformaram em práticas e discursos que diferem muito do que esses saberes entendiam originalmente. Se você tem afinidade com essas sabedorias e interesse em implementar elas em aspectos da sua vida, busque profissionais sérios que estudem de verdade verdadeira essas sabedorias na sua origem.
sai correndo de discursos de detox, dietoterapia, curas milagrosas. Vai mais a fundo e você pode encontrar uma forma muito nova e benéfica de olhar para a sua saúde, para o seu corpo e para a sua vida. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre terapias de cura energética. E aqui entra o Reiki, o Theta Healing, a cura prânica, as barras de Access e outras. Essas modalidades alegam trabalhar o campo sutil para trazer curas de doenças físicas e emocionais. Dentre essas modalidades, a que existe há mais tempo é o Reiki, que surgiu em 1992 com a fundação da escola Uzui Reiki Ryoku Gekkai, em Tóquio, por Mikao Uzui. Uzui teve uma experiência de iluminação após um retiro de meditação e seguiu depois ensinando essa técnica que ele recebeu para os alunos. O Reiki é uma ramificação budista do Qigong chinês e tem influências do shintoísmo japonês. Alguns estudos apontam que o Reiki ajuda no alívio de dores de cabeça, estresse e doenças físicas, mas os resultados são inconsistentes. Os críticos dizem que essas melhoras acontecem somente por conta de um efeito placebo. Em 2017, um artigo chamado O Reiki é melhor que placebo e tem maior potencial como terapia de saúde complementar foi publicado no Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, o jornal de medicina alternativa e complementar baseado em evidência. Nesse artigo, os autores analisaram diversos estudos e sugeriram que o Reiki ele tem grande potencial como terapia alternativa, mas falaram que precisam ser feitos outros estudos com maior padrão de qualidade e com melhores indicativos de pesquisa. Ou seja, eles falaram uma coisa, mas não falaram muito. As outras modalidades, como o Theta Healing, a cura prânica, o toque quântico e a barra de Access, não oferecem nenhuma evidência clínica e se baseiam majoritariamente em experiências subjetivas. O Theta Healing, por exemplo, afirma trazer mudanças no DNA, mas não oferece nenhuma evidência disso de fato. O maior problema com essas modalidades é que não existe um consenso científico sobre o que é o campo energético e não existem estudos feitos em larga escala com padrão de qualidade verificado. Os críticos afirmam que o efeito placebo pode ser tão poderoso e até engatilhar mudanças reais, fisiológicas e emocionais, mas que isso não tem necessariamente a ver com a técnica em si. A maioria dessas modalidades é muito recente, surgindo ali na década de 90, o que não dá para a gente o teste do tempo para a gente poder observar de verdade o funcionamento e a eficácia delas. O toque quântico é a mais antiga depois do Reiki e data de 1970. Outro problema que a gente tem é que a formação nessas técnicas se dá, às vezes, num período muito curto de tempo, às vezes em um dia ou em um final de semana, o que leva a gente a questionar que tipo de treinamento de fato é possível num espaço tão curto de tempo. Mas, embora não haja um consenso na comunidade científica sobre o que é um campo energético, existe sim um consenso de que esse campo energético existe. Eu quero mencionar aqui, embora não tenha a ver com nenhuma das técnicas sobre as quais a gente falou, um estudo feito nos anos 2000 pelo médico israelense, o Dr. Leonard Leibovitch, que tinha como intento estudar o poder da oração na cura e na saúde dos pacientes. Foi um estudo cego e randomizado que pegou uma amostra de 3.393 pacientes com casos graves de sepsis e dividiu esse grupo randomicamente em dois. O que aconteceu? Foi que o grupo que recebeu as orações apresentou uma melhora significativa comparada ao grupo que não recebeu as orações. E o pulo do gato dessa história é que, embora as pessoas que estivessem fazendo as orações não soubessem, o grupo de pessoas doentes tinha sido internado entre os anos 90 e 96, ou seja, antes do estudo ser conduzido de fato. Oi, gente, eu vim aqui do futuro da edição para falar com vocês rapidinho. Depois que eu já tinha gravado esse vídeo, eu descobri que esse estudo, embora ele tenha sido publicado numa revista científica de respeito e tenha sido citado por diversos autores ao longo dos anos, ele foi concebido pelo autor como uma provocação satírica sobre os limites da ciência em lidar com fatos que escapam dos seus métodos tradicionais. Eu decidi mantê-lo aqui porque eu acho que traz uma boa reflexão para a gente. Será
Que os métodos que a gente usa para entender a realidade são de fato suficientes para comportá-la? O meu intento em trazer esse exemplo é só para a gente lembrar que, de fato, vai ter muita coisa que a ciência vai ter dificuldade em comprovar e aceitar, e que isso não deveria ser razão para a gente descartar isso automaticamente. No caso das modalidades de terapia energética sobre as quais a gente falou, eu acredito que de fato existe muita gente charlatã por aí. E que essas terapias, elas são ainda muito recentes para a gente observar elas ao longo do tempo e entender de fato a eficácia delas ou ter evidências mais concretas sobre os seus efeitos. Eu também acredito que só porque você aprendeu uma coisa em um dia, não significa que você deveria estar por aí aplicando ela. Eu acho que isso vale também até para formações mais longas, já até mesmo um ano ou mais. Só porque você foi aprovado nos testes, não significa que você deveria de fato estar aplicando isso em indivíduos. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu acredito que esses padrões de testes e de aprovação, eles são muito falhos, principalmente quando a gente está falando sobre modalidades de cura ou sobre capacitação de pessoas para tratarem indivíduos. Então, estude essa pessoa, esse terapeuta que está oferecendo essa sessão. Pesquise suas credenciais, suas referências, converse com pessoas que já passaram pela experiência e confie também no que você sente sobre essa pessoa. Se você tem muitas dúvidas sobre fazer ou não fazer determinada sessão, então está te faltando certeza. E se você não tem certeza, então você definitivamente não deveria fazer. Então é isso por hoje, gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre plantas de poder, terapia psicodélica, xamanismo, tradições africanas e mexicanas. Se o vídeo ficar muito extenso, talvez eu precise dividir ele em mais uma parte. Mas como eu falei para vocês, meu intento aqui é ser um pouco mais breve para a gente poder falar sobre todas essas modalidades terapêuticas e vocês poderem conhecer elas um pouco. Se tem alguma delas que você gostaria de ver um vídeo mais longo e detalhado sobre, não deixa de escrever para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, aproveita e curte ele, também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo.